E tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar falando sobre as doenças autoimunes, só que eu vou dar um foco maior em 3 doenças que eu mais atendo no consultório, que eu vou falar aí sobre doença de Crohn, doença celíaca e ainda mais, síndrome do intestino irritável. Gente, é assustador como isso está crescendo demais ao redor do mundo inteiro. Falando aí da minha prática clínica, é muito comum eu atender esses pacientes, só que principalmente síndrome do intestino irritável. Ao longo dos anos, com a prática, a gente vai observando um pouco o perfil dos pacientes. E, no geral, quando eu atendo esses pacientes que têm alguma desordem do trato gastrointestinal, o que eu observo de comum entre eles? Geralmente pessoas que têm uma vida mais agitada, ou seja, todos nós temos uma vida mais agitada hoje, mas geralmente pessoas que se cobram demais, muito perfeccionistas, que acabam não se dando o privilégio de descansar. Pessoas que trabalham demais e acabam não relaxando, não descansando, dormem muito tarde e com isso desequilibra o ciclo circadiano, ou seja, vai desequilibrando aos poucos os hormônios desse corpo, inflamando esse sistema. Pela medicina chinesa nós acreditamos que toda pessoa que tem essa mente muito hiperativa, que é muito agitada, tem o corpo quente e pode desencadear problemas no trato gastrointestinal. E realmente na prática eu observo isso com esses pacientes. Geralmente o perfil é de jovens. Por exemplo, na síndrome do intestino irritável, eu observo muitos jovens que estão tentando vestibular, estão ali se cobrando muito, tendo pressão da família, e isso pode sugar muito a energia daquele sistema e associado aí com alimentação errada, mais inflamatória, pode desencadear uma doença autoimune. Falando aí de pessoas jovens que já estão na faculdade ou já estão trabalhando, eu observo um padrão, né, de hábitos errados, de dormir muito tarde, comida de fast food, alimentação industrializada, e isso tudo vai gerando inflamação naquele sistema. Então, seja essa parte emocional, não é apenas eu que estou falando, já tem estudos científicos comprovando a correlação de excesso de estresse, uma vida muito agitada, problemas emocionais com a síndrome do intestino irritável, por exemplo, que está aumentando demais no mundo inteiro. Então aí um problema emocional que não foi bem trabalhado, bem resolvido, como um problema emocional relacionado à vida amorosa, ou perder alguém da família, e isso ainda precisa ser resolvido. Então por isso que assim, é imprescindível que a gente tenha uma equipe multidisciplinar para ajudar esse paciente. Não vai ser apenas o nutricionista. A gente precisa trabalhar o emocional desse paciente. Então, como eu disse, é muito comum eu perceber isso. Por isso que geralmente eu pergunto ao meu paciente se teve algum problema emocional forte na família ou com ele mesmo. Geralmente, quando uma doença autoimune ela é ativada não, quando ela já está com sinais e sintomas perceptíveis, a gente pergunta a esse paciente, mais ou menos 2 anos antes, se teve algum problema emocional forte. Perdeu o emprego, separou de alguém, porque ali pode ter sido um gatilho emocional para estar inflamando aquele sistema e ter despertado a doença autoimune. Então aí são vários fatores, como eu disse. Mas aí como que eu posso te ajudar, sendo nutricionista, sendo terapeuta quântica? O que eu posso estar te orientando para a gente conseguir silenciar essa desordem e melhorar todo o trato gastrointestinal? Porque são doenças que vai estar afetando principalmente estômago e intestino, trazendo consequências como sangue nas fezes, muco nas fezes, muita cólica, abdômen inchado, distendido. A gente observa muito isso, os pacientes reclamarem de todas essas desordens que afetam principalmente o intestino. A nutrição tem muita coisa que pode te ajudar, tanto com as ervas, a própria alimentação, são tratamentos que a gente segue passo a passo para estar te ajudando. Mas antes de falar, antes de ensinar, eu quero pedir sua ajuda. Esse canal é feito com muito amor para ajudar todos que precisam de informação para ter a melhor qualidade de vida. Certamente, se você está assistindo esse vídeo, ou você tem uma dessas desordens ou conhece alguém que tem. Então, eu vou te pedir, por favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal agora, não deixa para depois, senão você vai esquecer. E dá o famoso like. Isso fortalece o meu trabalho, me ajuda a estar aqui cada vez mais, trazendo conteúdo de qualidade para você. Vamos lá aprender? Gente, são pelo menos 10 anos que eu venho estudando todas essas desordens que afetam o nosso sistema imunológico. Então é muito tempo de prática clínica e eu acredito
Gente, eu acredito mesmo que a prática clínica ela é soberana, sempre soberana. Os artigos científicos são muito importantes para nos dar embasamento científico para aquilo. Mas a prática clínica, a gente vê o que realmente funciona com os pacientes, o que funciona e o que não. Então eu venho aprendendo cada vez mais, tem muita coisa que há 10 anos atrás eu orientava o meu paciente que eu já não trabalho mais, porque eu não vi resultado. Então, a nutrição funcional tem, assim, etapas lindas para a gente conseguir ajustar esse sistema. E aí, com a prática, eu venho aprimorando algumas coisas que eu vou te ensinar. Há 10 anos atrás, quando eu fiz a minha primeira pós-graduação em nutrição clínica funcional, eu aprendi um tratamento que chama 4Rs, que é etapas que a gente segue para ajustar o sistema digestivo e intestinal. Hoje a gente já fala em 5Rs, as coisas vão evoluindo, vão mudando, né? Mas na verdade é a mesma coisa. São etapas. A primeira etapa, o primeiro R que a gente fala, é remover. Remoção de alimentos alergênicos, toxinas, fungos e parasitas. O que significa isso? Quando eu falo de remover um alimento, certamente você já sabe qual alimento que eu vou falar. Glúten e leite, isso aí o mundo inteiro já sabe. Mas tem outros alimentos que, dependendo do paciente, a gente infelizmente vai precisar retirar. Falando aí da síndrome do intestino irritável, em especial essa desordem, são vários alimentos que podem estar afetando o sistema. A gente fala aí da dieta Low FODMAP, ou seja, uma dieta onde a gente vai retirar carboidratos que fermenta nesse organismo. E aí, gente, infelizmente eu vou falar de alimentos maravilhosos, mas que para essa pessoa pode trazer muito desconforto e atrapalhar todo o sistema. Eu posso dizer alho, cebola, maçã, no geral comida de verdade que tem um tipo de carboidrato que vai fazer a fermentação nesse sistema digestivo e vai trazer todo o desequilíbrio para esse paciente. Então, em um primeiro momento, a gente passa para esse paciente essa dieta que a gente fala FODMAP, ou seja, vai retirar esses carboidratos que fermentam e o paciente já começa a perceber a diferença. Não quer dizer que é para todo mundo. Por exemplo, a doença celíaca, a doença de Crohn, nem sempre eu vou precisar aplicar esse protocolo. Mas, no geral, essa primeira etapa é remoção de tudo que é alergênico, tudo que inflama esse sistema. Vamos para a segunda etapa. Segunda etapa é recolocar. Recolocar enzimas digestivas. Então, ou seja, é muito comum, como eu disse, esse grupo de pacientes que tem essas desordens, geralmente são pacientes que têm a mente hiperativa, como eu disse, uma mente que cobra muito dessa pessoa, com muito estudo em excesso, ou estuda até tarde, vida muito agitada. Isso aumenta a produção de cortisol e, como consequência, diminui a produção de ácido clorídrico e enzimas digestivas. Por isso que acaba trazendo tanto transtorno do trato gastrointestinal. Então, nessa segunda etapa, a gente coloca enzimas digestivas para estar favorecendo a digestão desse paciente. Porque na primeira etapa a gente tirou tudo que é muito alergênico. Na segunda etapa, a gente até pode voltar com alguns alimentos dependendo do paciente. Então, a gente precisa melhorar ainda mais a digestão dessas proteínas para que elas não ativem o sistema imunológico. Claro, fazendo uma ressalva aí que a doença celíaca não, o glúten não pode voltar para a alimentação, infelizmente, para o resto da vida. Terceira etapa, a gente fala reinocular, anotei ali para não esquecer das etapas de forma precisa. Reinocular, a gente fala recolocar o que o nosso corpo tem, que são bactérias benéficas. O nosso corpo ele vai ter bactérias boas e ruins. A gente precisa delas em equilíbrio. Só que quando o trato gastrointestinal está em desequilíbrio, com vários sinais e sintomas desconfortáveis, a gente fala que ele está prevalecendo mais bactérias ruins. Então a gente precisa reequilibrar isso. Então a gente pode entrar com a suplementação de probióticos, tão comuns, né, da gente ouvir hoje em dia falar sobre os probióticos. Então a gente pode estar suplementando. Também tem a forma dos probióticos que a gente fala mais naturais, como o kefir, e tem outras formas mais, mas assim, no geral, na prática clínica, em um caso mais específico, como é doenças autoimunes, eu preciso suplementar. Por quê? Ali eu vou fazer de forma individual o tipo de bactéria específica para cada paciente. Eu vejo mais resposta dessa forma. Então essa é a terceira etapa. Só que não adianta só colocar bactérias boas.
eu preciso também alimentar essas bactérias. A gente fala de prebióticos. Então, são prebióticos alimentos para as bactérias boas. Vamos para o quarto passo. Quarto passo, que é reparar. O que é reparar? É ajustar essa mucosa intestinal. Acredito que vocês já ouviram falar de disbiose. Aqui no meu canal tem vídeo onde eu explico o que é disbiose. Disbiose, na verdade, é um termo que a gente usa para falar que o intestino não está saudável. É como se tivesse uma peneira com espaço maior, mais buraquinhos, onde está passando substâncias que vai agravar a inflamação do organismo. Ou seja, vai passar proteínas alergênicas que vêm aí do glúten, do leite, vai passar também toxinas que ali vai inflamando aquele corpo, vai ativando o sistema imunológico. Então eu preciso melhorar essa mucosa, deixar ela íntegra. A gente fala como se fosse cimentar, e é mais ou menos isso. Então tem substâncias que a gente usa que vai fazer esse trabalho de cimentar essa mucosa. Então eu posso estar usando aminoácidos, que no geral a gente fala muito da glutamina, ela é tão estudada a nível mundial e comprovado que ela realmente consegue recuperar essa mucosa. Mas tem outros aminoácidos que a gente pode tanto suplementar ou colocar na alimentação, como o famoso caldo de ossos, que também tem vídeo aqui no canal que eu ensino para você. O caldo de ossos pode ser usado para recuperar essa mucosa intestinal, assim como o povo antigo fazia e tinha tanto resultado. Sem saber, eles faziam e faziam certo. Eu também posso entrar com a suplementação, como eu disse, porque eu atendo pacientes que são vegetarianos, veganos e não vai querer tomar o caldo de ossos. Então eu posso entrar com glutamina, com glicina, vai depender muito do caso clínico. Mas no geral os dois trarão resultado. Também posso entrar com a suplementação de colágeno. O colágeno vai ser fantástico para estar recuperando essa mucosa intestinal também. O último passo, que na verdade é mais moderno, que a gente fala reequilibrar, que há 10 anos atrás a gente não colocava esse quinto R. Reequilibrar é o quê? É a gente orientar esse paciente, e aqui vem, gente, o meu conselho a você que está me ouvindo. A orientar esse paciente que todas essas informações que nós passamos da alimentação precisa ficar para o resto da vida. Quem tem uma doença autoimune, a gente não pode começar um tratamento e parar, porque senão justamente vai vir a afirmação que o mundo inteiro diz que doença autoimune não tem cura. Realmente eu não posso falar aqui de cura, eu posso falar de remissão. Não vai haver remissão da doença se você voltar com os hábitos antigos. Se você voltar a consumir alimentos industrializados, uma vida muito agitada que você não para e não descansa, não tem uma boa noite de sono, não repara esse intestino e volta a consumir muitos alimentos que são alergênicos. Então aqui vem o profissional orientar esse paciente e trazer os ensinos para que esse paciente leve isso para o resto da vida, que ele queira realmente continuar a se cuidar. No geral, o que eu observo com os meus pacientes, quando esse paciente ele viu o resultado, ele está melhor, os sinais e sintomas desapareceram. Esse paciente mesmo diz, Mônica, eu não quero mais consumir aqueles alimentos que me faziam tanto mal. Então esse paciente ele já está mais maduro ao ponto dele mesmo falar, não, eu quero daqui para frente ter uma alimentação cada vez mais natural e menos inflamatória. Então esse seria o quinto passo. A gente está firmando isso na mente do paciente, que é importante ele continuar seguindo essas orientações para que a gente consiga realmente falar em silenciar as desordens imunológicas. É imprescindível que a gente continue esse estilo de vida saudável. No geral, quando o paciente chega nessa etapa, é tão lindo, né? Eu já tenho pacientes que já estão nessa etapa. É o nível de comprometimento que esse paciente tem com a própria saúde. É o que eu sempre falo nas minhas palestras. É o amor próprio. É o momento onde a gente já está se amando tanto, querendo tanto se cuidar, que a gente realmente faz questão dos mínimos detalhes. Então a gente já vai estar mais atento com a alimentação. Não é questão de ler rótulos, não é isso. É a gente começar a dar prioridade para a comida de verdade, para comida simples, comida que os nossos avós comiam. Então, no geral, quando a gente chega nesse nível, a gente está muito mais exigente. Isso é maravilhoso, porque isso traz cada vez mais resultado para a gente. Bom, eu vou aos poucos gravando mais vídeos sobre todos esses assuntos que diz respeito a doenças autoimunes, para estar ajudando você que está aí do outro lado. Estou terminando, mas não esqueça do nosso combinado, compartilhe esse vídeo
e me ajuda a levar essa informação a mais pessoas. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.